tudo bem? Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal Reflexões de Cristãos no século XXI. Eu sou o Marcos e a gente está no vídeo de número 4 e a gente vai falar sobre casamento e divórcio, e esse vídeo está direcionado a cristãos. Então a primeira coisa que eu queria comentar é o seguinte, né? Esse vídeo, como é o caso de todos os outros, esse vídeo não tem a pretensão de ser um vídeo para pastorear pessoas, né? Então, eu não sei exatamente as pessoas que vão assistir esse vídeo, mas podem ser pessoas que nunca foram casadas, são pessoas que já estão casadas, ou pessoas que já se divorciaram uma vez e estão solteiras agora, ou se casaram de novo. Enfim, pode ser uma série de situações que eu não exatamente prevejo quando eu tô fazendo esse vídeo. O objetivo desse vídeo é falar a respeito daquilo que a gente, de fato, quando lê a Bíblia, a gente consegue encontrar com profundidade a respeito da realidade do casamento diante de Deus. Mas, de novo, se você percebe que esse vídeo está trazendo alguma dúvida, alguma coisa, a primeira coisa que a gente orienta, né, você como cristão, ore a Deus, busque a Deus, busque que Deus clareie o teu entendimento, os teus pensamentos, e também leia a Bíblia, os textos. Nós vamos citar alguns textos aqui, leia esses textos, busque diante de Deus essas respostas e claro, fale com o seu pastor, né? Você provavelmente, como um cristão, tem uma igreja. Se não tem, busque uma, congregue em um local e tem um pastor que ora pela tua vida, então comente com ele, converse com ele, porque tenho certeza que Deus vai usar a vida dele para também te abençoar e conseguir te explicar algumas coisas que talvez não possam ter ficado claras aqui. Então esse é o primeiro aspecto, né? Não há nenhum interesse de pastorear ninguém, né? Eu não tenho condição, até porque eu não sou pastor. Mas se você tiver alguma dúvida que eu possa ajudar, se quiser deixar aqui embaixo, né, escrito aqui embaixo, se eu puder endereçar isso, souber falar, eu com prazer poderia ajudar. Então o primeiro tópico que eu queria tratar é o seguinte: o casamento é uma instituição que ela não é humana, ele não é humano, não é uma instituição humana, é uma instituição criada por Deus. Então, o que eu quero dizer com não é humana? Você não vai encontrar na história da humanidade uma pessoa que criou o casamento. Não existe assim, 1100 e não sei quanto, ou enfim, 1000 anos antes de Cristo, fulano de tal se casou pela primeira. Isso não existe na história da humanidade. O que você vai encontrar, na verdade, é uma história da aceitação da sociedade a respeito dessa união entre duas pessoas, né, entre um homem e uma mulher, essa união sendo considerada, sendo respeitada, inclusive tendo alguns direitos civis diante da sociedade, né? Então, assim, isso que existe, porque, pelo que a gente percebe, o casamento não foi criado pela sociedade. O casamento foi criado por Deus, né? A Bíblia, ela descreve lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24, o início do casamento. Quando Deus criou Adão e Eva, ele viu que era muito bom, diz a palavra, ele fala o seguinte: por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, serão ambos uma só carne. Então, isso é a instituição do casamento por Deus. Dessa forma, se a gente está falando que quem criou o casamento foi Deus, isso vai ter alguma relevância lá para frente, né? Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto: em Mateus, no capítulo 19, versículos 4 e 5, Deus também, o Senhor Jesus Cristo, ele mostrou o que significa, o que acontece dentro de um casamento, né? Na verdade, no texto de Mateus, capítulo 19, versículo 4 e 5, Jesus está fazendo uma referência ao Velho Testamento. E ele, portanto, ratificou, ele confirmou aquilo que estava escrito no Velho Testamento. E Jesus, por ser o Filho de Deus, o peso da palavra dele é mais forte do que, por exemplo, se só Paulo tivesse falado, enfim, ou Pedro. Jesus tem um peso mais forte do que outros autores do Novo Testamento, do Velho Testamento. E Jesus olhou para esse texto de Mateus, de Gênesis, capítulo 2, versículo 24, e disse que quem falou aquele texto foi Deus. Então, ele disse, Jesus fala lá, né, no capítulo 19, versículo 4 e 5, fala: e disse Deus, serão ambos, sairá o homem do seu pai, né, da casa do seu pai, da sua mãe, iniciar a sua mulher, serão ambos uma só carne. Então, Jesus Cristo confirmou a realidade de que essa informação veio de Deus.
E a segunda coisa é que ele confirmou também o que acontece dentro do casamento, né? Então, quando a gente fala uma só carne, conjunção carnal, a gente está falando de sexo, né? Vida sexual ativa. Então, dentro de um casamento existe sexo. Ponto final. Acho que não tem muito mais o que falar. Estar em uma só carne é a vida sexual ativa de um casal, né? E Deus criou isso para que fosse aproveitado, digamos assim, ou fosse vivido com intensidade entre um homem e uma mulher dentro dos vínculos matrimoniais. Então, uma só carne está dentro de casamento. Vida sexual ativa é dentro de casamento, entre um homem e uma mulher, porque o casamento, de acordo com a Bíblia, é entre um homem e uma mulher. Deus não criou um homem e fez um casamento, nem uma mulher e uma mulher fez um casamento, nem um homem e várias mulheres, nem vários homens e uma mulher. Não foi isso. Apesar dele, ele poderia ter feito isso se ele quisesse. Está escrito lá em Malaquias, capítulo 2. Deus não tinha problema com espíritos ou com número de espíritos, mas ele criou um homem e uma mulher e simbolizou isso como casamento. Então, a vida sexual ela está incluída dentro de um casamento com um homem e uma mulher. Jesus Cristo ratificou isso e confirmou isso no Novo Testamento, falando ali em Mateus capítulo 19. Agora, qual que é a razão do casamento, né? O que a gente percebe é que, na verdade, o casamento ele é usado como uma figura durante toda a Bíblia. Seja em Oséias, quando Deus manda o profeta Oséias casar com uma prostituta, seja em Isaías, quando Deus fala que ele é marido de Israel, ou seja em Efésios, quando Paulo está descrevendo o casamento, Efésios 6, e ele fala que grande é o mistério, e ele se refere a Jesus e à igreja. O casamento, ele sempre quis simbolizar uma única coisa, que é a união de Jesus com a igreja. Então, o objetivo do casamento, qualquer um, não são só os cristãos, qualquer casamento, já que Deus criou o casamento e é Deus quem faz o casamento, né? No mesmo versículo de Mateus, né, no capítulo 19 de Mateus, Jesus Cristo diz o seguinte: o que Deus ajuntou. Então, quem ajunta o homem e uma mulher num casamento não é um padre, não é um rabino, não é um amigo, não são nem os noivos em si, é Deus. É Deus que junta as pessoas num casamento. E Jesus Cristo continua, né? O que Deus juntou não separe o homem. Então, o objetivo do casamento é apontar para um relacionamento profundo e sincero entre Jesus e a igreja. Então, quando a gente fala um homem está casado com uma mulher, o que ele está acontecendo é o seguinte: ele é nada mais do que um símbolo. É um símbolo do amor e da afeição e da proximidade e da intimidade entre Jesus e a igreja. E Deus não precisava criar o casamento, às vezes, mas ele fez porque representa sinceramente aquilo que vai acontecer com Jesus, com a igreja. Por exemplo, uma das coisas que a Bíblia diz, lá em Apocalipse, por exemplo, fala das bodas do Cordeiro, né? Bodas está relacionada a uma festa de casamento, porque é a união de Jesus com a igreja. Jesus, ele se considera o noivo no Novo Testamento, né? Em determinados momentos ele fala o seguinte: podem os convidados da festa ficarem tristes quando o noivo está com eles? Então Jesus está falando: olha, eu estou aqui com os convidados da festa, então eles não vão jejuar, eles não vão ficar tristes, mas quando o noivo for retirado, aí sim eles vão se jejuar. Então, assim, Jesus se considerava o noivo, ele se considerava um homem que estava se preparando e preparando a sua noiva para que eles ficassem juntos eternamente, né? E essa junção, não à toa, né, a Bíblia chama isso, o momento onde Jesus vai juntar com a igreja no arrebatamento, por exemplo, e ficar com ela eternamente, chama isso de gozo eterno. Acho que você consegue entender a relação do que isso significa, né? É justamente o ápice, o clímax de uma relação entre um homem e uma mulher. Também é considerado isso o clímax, a alegria, a paz, o amor, tudo isso unido é a relação de Jesus com a igreja. Então, esse é o objetivo do casamento. E é por isso que o casamento, portanto, ele tem pelo menos 3 aspectos que a gente consegue determinar pela Bíblia, né? O que a gente consegue perceber, ele é indissociável. Essa é uma coisa muito profunda. O que quer dizer indissociável? A clássica frase, né? Até que a morte os separe. A única coisa que pode separar um casamento é a morte, né? Isso está lá em Coríntios capítulo 7, versículo 10, fala disso.
Na verdade, o capítulo 7 inteiro fala a respeito de casamento, mas o próprio Senhor Jesus disse, olha, o que Deus juntou não separe o homem. Então, a ideia de um casamento não é que ele seja vinculado a uma satisfação pessoal de um dos cônjuges. Eu tô feliz, então eu fico casado. Eu não tô feliz, então eu separo. De maneira nenhuma. Esse não é o objetivo final do casamento. Como a gente comentou, o objetivo final do casamento é apontar para o relacionamento de Jesus com a igreja. E Jesus nunca vai se divorciar da sua igreja ou do seu povo. E a igreja nunca se divorcia de Jesus. Ao contrário, né? Essa é uma relação que vai crescendo em amor e intimidade até o dia, de fato, que Jesus vai tomar a igreja como sua noiva, como sua esposa, né? Para todo sempre. Mas então, assim, não há... o casamento é indissociável, não há como haver uma quebra nisso. As pessoas, obviamente, podem quebrar, podem se divorciar, elas podem se separar e se juntar de uma outra forma, ou casarem de novo, como eu disse, às vezes você está assistindo esse vídeo e esse foi o seu caso. Mas o que a gente percebe é que na Bíblia isso não acontece. A gente vai tratar de algumas coisas, de algumas exceções mais para frente, mas então o casamento é indissociável. A outra coisa que o casamento ele é hierárquico. O que quer dizer hierárquico? Quer dizer que existe sim funções diferentes para o homem e para a mulher, e o homem, uma das funções do homem é liderar a mulher. Como é que a gente consegue observar isso também? Através da palavra, em Efésios, capítulo 6, ele fala a respeito disso, do mesmo jeito que Jesus é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da mulher. E quando a gente fala cabeça, a gente não está aqui querendo dizer que ele manda na mulher. Não é essa a analogia. A analogia é que ele lidera a mulher, e um líder não é aquele que manda. O líder é aquele que conquista e leva para um objetivo comum. Né? É o responsável por essa atitude, é o responsável por coordenar essas coisas. E não é algo fácil. Não à toa, a nossa principal referência, maridos, né, de líder, é o Senhor Jesus. E a palavra fala como é que Jesus amou a igreja, não foi mandando nela. Jesus amou a igreja morrendo por ela, pagando alto preço por ela. O amor dele foi tão grande que ele morreu por ela. Então, assim, essa posição de líder dentro de um lar, ela não é de maneira nenhuma diminuindo a mulher. Ao contrário, na verdade a mulher contribui para o casamento e o homem tem a responsabilidade de liderar esse processo. Né? Então, assim, aqui a gente joga por terra qualquer tipo de machismo ou qualquer posicionamento que implica que a mulher tenha que ser subjulgada, né? nesse relacionamento, no sentido de pressionada ou comandada, de maneira nenhuma. Ser liderado, ou nesse caso liderada, não diminui em nada a sua participação, ao contrário, ela simplesmente aumenta e acrescenta a tua participação, porque você tem que contribuir para o processo. E o homem tem a obrigação de dentro da sua autonomia, da autoridade que Deus deu, ajudar a mulher a crescer e a ter suas funções, a progredir da mesma forma que a mulher ajuda o homem. Então, assim, nós estamos falando aqui de uma coisa muito sensível e muito maravilhosa que o Senhor Jesus nos ensinou, de novo, dando um exemplo maravilhoso. E a última coisa, o casamento é monogâmico. Então, o casamento na Bíblia, ele é monogâmico. Não quer dizer que todas as pessoas da Bíblia casaram com uma única mulher só. Mas o fato de você encontrar pessoas na Bíblia que não casaram com uma única mulher não retira a realidade de que Deus criou o casamento para que seja feito entre um homem e uma mulher. A gente encontra isso em Malaquias 2, no final, nos últimos versículos ali, eu vou deixar a referência aqui depois, quando Deus fala justamente aquela questão dos espíritos. Ele não tinha falta de espíritos, ele poderia criar um homem e várias mulheres, ou vários homens e uma mulher, ou enfim, qualquer outra combinação desse tipo, e ele não fez isso. Ele fez um homem e uma mulher, e nós cremos que isso indica diretamente o objetivo dele, que era para que ambos pudessem ficar unicamente, exclusivamente um com o outro, monogamicamente, e na verdade isso também é corroborado em outras passagens bíblicas também, mas eu creio que essa seja mais contundente, demonstrando a questão da monogamia. Então, monogâmico, indissolúvel e hierárquico. Por fim, o
o que a gente queria comentar aqui é o seguinte: algumas pessoas falam que existem algumas cláusulas de exceção para divórcio num casamento, né? Então, de novo, a gente pega os textos aqui, o texto que fala a respeito de divórcio e de casamento no Novo Testamento é Mateus 5, 31, 32, Mateus 19, 3, 12 e Marcos 10, 12, 2 a 12. Então, assim, esses textos, eles demonstram o Senhor Jesus respondendo a uma pergunta objetiva que foi feita a ele quando ele estava aqui, né, pelos fariseus. E a pergunta foi clara. Foi assim: Jesus, é lícito divorciar da esposa por qualquer motivo? Essa foi a pergunta. A pergunta é: pode divorciar? E Jesus deu uma resposta interessante. Ele não falou simplesmente sim ou não. Ele deu uma resposta mais completa do que isso. Ele falou o seguinte: olha, o que diz a Bíblia? E aí aqueles homens, eles já sabiam a respeito da Bíblia. E eles estavam na mente deles com aquilo que Moisés tinha dito. Porque Moisés falou o seguinte: olha, você pode divorciar sua esposa por algumas razões. Então eles falaram isso para Jesus: falou, Jesus, Moisés deixou a gente divorciar. Aí ele foi e falou o seguinte: mas não era para ser assim desde o início. Então Jesus dá uma orientação muito profunda disso. Ele fala o seguinte: não é o projeto de Deus que você se divorcie. Não há um motivo forte o suficiente para que haja divórcio. E ele comenta a respeito disso, né? Leia o texto depois, ele fala assim: olha, aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. Ao ponto das pessoas ficarem pensando, falando assim: olha, mas isso é muito forte? Como assim você está dizendo não separa o homem? Talvez então nem vale a pena casar. Os próprios discípulos disseram isso. Eles falaram: então não vale a pena casar. E Jesus não falou o seguinte: não, calma, não é assim. Tem um detalhe que pode ser assim. Ele falou assim: olha, é verdade. Tem gente que pode ouvir essa palavra e não casa. Tem gente que é eunuco porque se decidiu por ser eunuco, tem gente que foi castrado quando nasceu, tem gente que pode receber essa palavra, tem gente que não pode. Quem puder receber, que receba. Quem não puder, case-se, né? Como quem diz. Então, assim, a questão do casamento, Jesus foi muito contundente em dizer que não há razão suficiente, forte o suficiente para divórcio. Né? O que pode acontecer, e Paulo esclarece um pouco disso lá em Coríntios, no capítulo 7, é que muitas vezes pode ser o seguinte: o marido e a mulher, o marido é um ímpio, ou a mulher é um ímpio, e ela não quer ou ele não quer permanecer casado. Então o que Paulo diz é o seguinte: você pode até se separar, mas você não casa de novo, não. No máximo você se reconcilia com a mesma pessoa, mas você não casa de novo. Porque o casamento é um só. Até que a pessoa morra, ou o marido ou a mulher, não há opção. A gente está vinculado a essa união até a morte, né? Depois da morte não, e Jesus deixa claro isso. Jesus fala que depois do casamento, depois da morte, não se dão em casamento e nem se casam, né? Os próprios saduceus fizeram essa pergunta para ele e ele respondeu muito bem diretamente isso. Não tem nada a ver com depois da morte, mas tem a ver com antes da morte. Antes da morte, você está vinculado até a morte com aquela pessoa que você casou. E aí as pessoas, eles até falaram o seguinte: olha, mas como assim? Isso é muito sério. E tem um texto que as pessoas começam a usar como se fosse uma cláusula de exceção para divórcio, que é o adultério, né? Ah, não, mas se eu for vítima de adultério, se minha esposa adulterar, ou se você é uma mulher, teu esposo adulterar, quer dizer que eu posso separar dele e casar com outra pessoa. E o texto que é tomado como base nisso é justamente, de novo, Mateus. Mas o que acontece? O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? É que nesse texto, o original das palavras que foram tratadas para adultério e prostituição são diferentes. E há uma interpretação, e eu confesso que essa é uma interpretação mais ortodoxa. O que eu quero dizer com isso? Ela é mais tradicional. Não são todas as pessoas que creem nisso, não são todos os estudiosos que falam a respeito disso, mas eu confesso que quando eu avalio friamente essa discussão, eu acredito nisso, eu entendo que realmente isso existe bastante sentido. Eu vou tentar explicar o que é aqui, né? No texto ele fala o seguinte: Jesus está comentando, falando que não pode divorciar, ele fala assim: olha, então se um homem que foi casado, separar e ter relações sexuais com uma outra mulher, ele comete adultério. A mulher que tem relação com esse homem que já foi casado também comete adultério. E aí no meio do texto ele fala assim: olha, exceto em caso de prostituição. E é aqui que as pessoas entram e falam: viu? Então se teve prostituição no casamento, a pessoa pode se separar e casar de novo, sem problema nenhum, não há nenhuma restrição diante de Deus. Mas qual que é o problema? Perceba que ele usa a palavra prostituição para dar uma exceção.
E ele usa a palavra adultério para condenar a pessoa que, a não ser por causa de prostituição, comete ato sexual fora do casamento, mesmo com uma outra pessoa, né? Separou e casou de novo. E a palavra que ele usa para prostituição no grego é porneia. E a palavra que ele usa para adultério no grego é moikau. Eu não sei exatamente como pronunciar isso, mas seria moikau. E aí o que acontece? Primeira coisa, você percebe que ele já está usando palavras diferentes. Não é a mesma coisa. Prostituição não é adultério, né? E Jesus deixou isso muito claro. Na mesma frase ele colocou as duas palavras e a gente poderia dizer que ele poderia usar a mesma palavra para significar a mesma coisa, mas não é. E porneia, comumente no grego, significa sexo antes do casamento, não depois do casamento. Sexo fora do casamento, depois que você já casou, claro, é chamado de adultério. Mas agora, se você não é casado e você engaja em relações sexuais, isso é chamado de prostituição, comumente no grego, né, naquela época. Então, o que acontece? Quando Jesus falou o seguinte, olha, a única oportunidade que você tem, na verdade, de engajar num casamento de novo é num caso de prostituição, ele estava fazendo referência, na verdade, a uma tradição judaica que não é comum hoje nos nossos dias, principalmente para quem não é judeu. Talvez para judeus ainda seja, eu confesso que eu não sei a realidade de hoje. Mas que era o seguinte, as pessoas elas se casavam antes, mas elas não se engajavam em relação sexual. Então é como se fosse o seguinte, né? Eu casei com a minha esposa hoje e eu só vou ter relação sexual com ela, consumar o casamento de fato com ela, daqui a 2 meses, vamos supor. Então, por 2 meses a gente é casado, mas não tem consumação do casamento com relação sexual. E nesse período, se um de nós trair, ou até mesmo ter relação sexual ilícita ali, isso é considerado prostituição. E aí o que Jesus estava falando é o seguinte, nesse caso, não tem problema você casar de novo. Nesse caso, isso aqui você não está ferindo. Se você falar, olha, eu não quero... Vamos supor que houve uma prostituição, né? A minha esposa, que eu ainda não tive relação sexual com ela, teve uma relação sexual com outra pessoa, por exemplo. Eu poderia falar o seguinte, olha, eu não vou me casar mais com você. Eu vou agora me casar com outra pessoa. Jesus está falando, isso não é um problema. Isso pode. Mas agora, depois que você já se engajou com relação sexual e você já se firmou os laços, se você separar, por qualquer motivo que seja, você comete adultério. Então, adultério não é uma excusa para poder separar e poder se engajar sexualmente com outra pessoa, num outro relacionamento. Então, assim, e por que Jesus deu essa estudiosos dizem, né? Por que ele estava falando dessa cláusula? Porque foi o que aconteceu com José e Maria. Eu não sei se vocês lembram, José era casado com Maria e Maria se achou grávida do Espírito Santo. José ainda não tinha conhecido Maria e ela estava grávida. Então é como se ela tivesse se prostituído. Então, essa situação, se José deixasse Maria, por exemplo, ele seria um homem justo. Ele poderia fazer isso, não haveria nenhum problema com relação a isso. Mas o anjo José falou, José, não temas receber Maria como mulher, porque o que está gerado nela é do Espírito Santo. Então, é como se Jesus estivesse fazendo, exceto nesse caso, que é o que aconteceu com José e Maria. Né? Não é que ele estava querendo escusar José e Maria, mas estou dizendo, é uma referência clara do que aconteceu antes. Então, assim, portanto, a gente pode ter uma noção aqui de que, de fato, não há cláusulas de exceção na palavra, na Bíblia. Né? Obviamente não é consensual isso, mas eu acho que se a gente fizer uma exegese, né? Uma leitura bem consistente da palavra, a gente vai chegar nessa conclusão, ou pelo menos alguma coisa próxima disso, de que casamento para o crente, ele simboliza sim Jesus e a igreja, e a gente mantém um casamento, não é só pela minha felicidade ou pela felicidade da minha esposa. Esse não é um objetivo de um casamento. O objetivo do casamento é resplandecer a glória de Deus e transmitir, simbolizar aquilo que Jesus sente pela igreja. Peço perdão pelo vídeo mais longo dessa vez, né? A gente está chegando perto de 25 minutos, mas eu acho que era um assunto importante, né? Se você teve alguma dúvida, é um assunto complexo, por favor, comenta aqui embaixo, vai ser um prazer poder responder isso se for possível, se a gente conseguir trazer essa resposta. Se você gostou, curte, né? Compartilha com quem você acha que esse vídeo vai ser edificante. Obrigado pela tua audiência e até a próxima, ok? Obrigado, até mais.